Hello guys, how you doing there? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Nadir aqui. Vamos ler uma história. Let's start. The Golden Goose. There was once a man who had 3 sons. The youngest was called Dummerly and was on all occasions scorned and ill-treated by the whole family. It happened that the eldest took it into his head one day to go into the forest to cut wood, and his mother gave him a delicious meat pie and a bottle of wine to take with him, that he might sustain himself at his work. As he went into the forest, a little old man bid him good day and said, "Give me a little bit of meat from your plate and a little wine out of your flask. I am very hungry and thirsty." O ganso de ouro. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais jovem era chamado de João Bobão e ele era maltratado por toda a família. Aconteceu que uma vez o filho mais velho colocou na cabeça que iria à floresta para cortar lenha. Então, sua mãe lhe deu um delicioso bolo de carne e uma garrafa de vinho para levar. Assim, ele poderia se alimentar durante o trabalho. Quando ele entrou na floresta, um homenzinho lhe desejou bom dia e disse: "Dê-me um pedaço de bolo de carne do seu prato e um pouco de vinho de sua garrafa, pois estou com fome e sede." But this clever young man said, "Give you my meat and wine? No, I thank you. There would not be enough left for me." And he went on his way. He soon began to chop down a tree, but he had not worked long before he missed his stroke and cut himself, and was obliged to go home and have the wound bound up. Now it was the little old man who caused him this mischief. Next, the second son went out to work, and his mother gave him too a meat pie and a bottle of wine. And the same little old man encountered him also, and begged him for something to eat and drink. Então, o jovem e esperto rapaz disse: "Dar a você o bolo de carne e o vinho? Não, obrigado. Não sobraria o suficiente para mim." E seguiu seu caminho. Logo, ele começou a cortar uma árvore, mas não trabalhou muito, errou o golpe e se cortou. Foi obrigado a ir para casa, cuidar do ferimento. Então, tinha sido o velhinho que o fez causar o acidente. Depois, o segundo filho saiu para o trabalho e sua mãe também lhe deu carne e uma garrafa de vinho. O mesmo velhinho encontrou com ele e lhe pediu algo para comer e beber. But he, too, thought himself extremely clever and said, "Whatever you get, I shall be without, so go your way." The little man made sure that he should have his reward, and the second stroke that he struck at a tree hit him on the leg, so that he too was compelled to go home. Then Dummerly said, "Father, I should like to go and cut fuel too." But his father replied, "Your brothers have both maimed themselves. You had better stop at home, for you know nothing of the job." But Dummerly was very urgent, and at last his father said, "Go your way. You will be wiser when you have suffered for your foolishness." And his mother gave him only some dry bread and a bottle of wine. But when he went into the forest, he met the little old man, who said, "Give me some meat and drink, for I am very hungry and thirsty." Mas ele também se achava muito esperto e disse:
Qualquer coisa que você comer, eu ficarei sem. Então, vá embora. O velhinho certificou-se de que o rapaz teria sua recompensa, e o segundo golpe que ele deu na árvore acertou sua própria perna. Assim, foi obrigado a ir para casa. Então, João Bobão falou: Pai, eu gostaria de ir e cortar lenha também. Mas o pai respondeu: Seus irmãos se machucaram. É melhor que você fique em casa, porque você não entende nada de trabalho. Porém, João Bobão era muito insistente e, por fim, seu pai falou: Vai, você ficará mais atento quando sofrer por causa de suas tolices. E sua mãe lhe deu somente um pedaço de pão seco e uma garrafa de vinho. Mas quando ele entrou na floresta, encontrou o velhinho que disse: Me dê um pouco de comida e bebida, pois estou com muita fome e sede. Dummerly said, I have nothing but dry bread and wine. If that will do for you, we will sit down and eat it together. So they sat down, and when the lad took out his bread, behold, it was turned into a splendid meat pie, and his simple wine became a delicious wine. They ate and drank heartily, and when they had finished, the little man said, As you have a kind heart and have been willing to share everything with me, I will bring good to you. There stands an old tree. Chop it down, and you will find something at the root. Then he took his leave and went his way. João Bobão disse: Não tenho nada além de um pão seco e vinho. Se tudo bem para você, podemos sentar e comer juntos. E quando o rapaz pegou o pão, este se transformou em um maravilhoso bolo de carne e seu vinho simples em um vinho magnífico. Eles comeram e beberam com vontade. E quando acabaram, o pequeno homem falou: Como você tem um bom coração e estava disposto a dividir tudo comigo, eu lhe darei uma bênção. Lá está uma velha árvore. Corte-a e você vai encontrar algo na raiz. Então, ele continuou seu caminho. Dummerly set to work and cut down the tree. When it fell, he discovered in a hollow under the roots a goose with plumage of pure gold. He took it up and went on to an inn, where he proposed to sleep for the night. The landlord had 3 daughters, and when they saw the goose, they were very curious to find out what this wonderful bird could be, and wished very much to pluck one of the feathers out of its tail. At last, the eldest said, I must and will have a feather. So she waited till his back was turned, and then caught hold of the goose by the wing. But to her great surprise, there she stuck, for neither hand nor finger could she pull away again. O garoto pôs-se a trabalhar e derrubou a árvore. Quando ela caiu, encontrou no buraco embaixo das raízes um ganso com penas de puro ouro. Ele pegou o ganso e foi em direção a uma pequena pousada à beira do caminho, onde ele pensou em dormir durante a noite. O dono da pousada tinha 3 filhas, e quando elas viram o ganso, ficaram muito curiosas para saber a respeito do maravilhoso pássaro. Queriam muito retirar uma pena do rabo do ganso. Então, a filha mais velha disse: Eu quero e vou conseguir uma pena. Então, ela esperou até que ele se virasse e pegou o ganso pela asa. Para sua surpresa, ela ficou grudada, pois nem suas mãos nem os dedos conseguiu soltar. Presently in came the second sister, and thought to have a feather too. But the instant she touched her sister, there she too hung fast. At last came the third,
and desired a feather. But the other two cried out, "Keep away! For heaven's sake, keep away!" However, she did not understand what they meant. "If they are there," thought she, "I may as well be there too." So she went up to them, but the moment she touched her sisters, she stuck fast and hung to the goose as they did. And so they abode with the goose all night. The next morning, Dummerly carried off the goose under his arm and took no heed of the three girls, but went out with them, sticking fast behind. And wherever he journeyed, the three were obliged to follow, whether they wished or not, as fast as their legs could carry them. Depois veio a segunda irmã, que também pensou em pegar uma pena, mas no momento que ela tocou a sua irmã, também ficou grudada. Finalmente veio a terceira irmã. Como as outras, queria uma pena. Porém, as duas mais velhas gritaram: "Se afaste, pelo amor de Deus, se afaste!" Ela não entendeu o que elas queriam dizer. "Se elas estão lá", pensou a irmã, "eu também posso." Ela se aproximou e no momento que as tocou, ficou grudada. Ou seja, mais uma presa ao ganso. As três irmãs ficaram com o ganso a noite toda. Na manhã seguinte, João Bobão levantou-se e colocou o ganso debaixo do braço. E nem prestou atenção nas garotas, mas saiu com elas penduradas pela cidade. E por onde quer que ele ia, as três eram obrigadas a seguir, querendo ou não, tão rápidas quanto suas pernas conseguiam. In the middle of a field, the parson met them, and when he saw the procession, he said, "Are you not ashamed of yourselves, you bold girls, to run after the young men like that, over the fields? Is that proper behavior?" Then he took the youngest by the hand to lead her away, but the moment he touched her, he too hung fast and followed in the procession. Presently up came the clerk, and when he saw his master, the parson, running after the three girls, he was greatly surprised and said, "Hallo, hallo, your reverence, whither so fast? There is a christening today." No meio de campo, padre os encontrou, e quando ele viu o cortejo, disse: "Vocês não têm vergonha, suas atrevidas, correndo atrás de um jovem rapaz desse jeito pelo campo? Este é um comportamento decente?" Então, o padre pegou a mais jovem das irmãs para levá-la embora, mas no momento que ele a tocou, ele também ficou grudado e seguiu o cortejo. Depois veio o ajudante do padre, e quando viu seu mestre, o padre, correndo atrás das garotas, ele ficou muito surpreso e disse: Hey, hey, padre, onde vai tão rápido? Tem batizado hoje." Then he ran up and caught him by the gown, and instantly he was fast too. As the five were thus trudging along, one after another, they met two laborers with their mattocks coming from work, and the parson called out to them to set him free. But hardly had they touched him when they too joined the ranks, and so made seven, all running after Dummerly and his goose. At last they came to a city where reigned a king who had an only daughter. O ajudante do padre correu e tocou a roupa do religioso, e ficou grudado também. Enquanto os cinco estavam grudados um no outro, eles encontraram dois trabalhadores com suas ferramentas de trabalho. O padre gritou para que eles os ajudassem, mas quando eles tocaram o padre, se juntaram aos outros também, e agora eram 7.
todos correndo atrás do João Bobão e seu ganso. Finalmente, eles chegaram na cidade onde havia um rei que tinha apenas uma filha. The princess was of so thoughtful and serious a turn of mind that no one could make her laugh. And the king had announced to all the world that whoever could make her laugh should have her for his wife. When the young man heard this, he went to her with the goose and all its followers. And as soon as she saw the 7 all hanging together and running about, treading on each other's heels, she could not help bursting into a long and loud laugh. Then Dermot claimed her for his bride. The wedding took place, and he was heir to the kingdom, and lived long and happily with his wife. A princesa era tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la sorrir. E o rei anunciou para todo o mundo que aquele que fizesse a filha sorrir a teria como esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela com seu ganso e todos os acompanhantes. Quando ela viu os 7 presos uns aos outros e correndo juntos, pisando um no calcanhar do outro, a princesa riu muito. Assim, João Bobão pediu para tê-la como esposa e casou-se com ela. O casamento aconteceu e ele foi herdeiro do reino e viveu feliz por muito tempo com sua esposa.